Aleluia, graças a Deus, né? Coisa maravilhosa, coisa preciosa, um ministério tão simples, um ministério tão humilde, um ministério mundial de João, que para você ver que esses pastores, como eu vinha comentando, nós vinhamos comentando ali com o pastor João Bispo, homens que são ricos, pastores que são ricos e vendem CD, vendem livro, e o João distribui, é gratuito. Ele não cobra nem um centavo. E se hoje você quer encontrar salvação, você pode, pastor João Bispo falando aqui a respeito que a intercessão está nesta esposa, a intercessão está em você, está em mim, e se alguém quiser esta salvação, tem que vir a você. Amém? Que se alguém quiser fé para rápido, tem que vir a João, tem que ouvir os CD. Amém? Estamos agradecidos, pastor Josué, o pastor Gedielso Nascimento está conosco, né? Graças a Deus, apoiando a vinda do pastor Diamantino Fragoso da Costa e também a presença do pastor João Bispo dos Santos de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Isso é uma satisfação para nós, amém? Ter homens valentes como pastor Josué, pastor Gedielso, pastor Ivaí, homens que lutam mesmo e sustentam, amém? A fé de João, a fé que cremos, amém? Isso é muito importante. Agora vamos receber o pastor Diamantino Fragoso da Costa trazendo a palavra nesta noite, amém? Pastor Diamantino da África, Angola, né? Luanda, está conosco aqui. Que satisfação para nós, né, pastor? Está acabando, a gente já está com saudade, muita saudade, viu, pastor? Deixa o irmão endireitar lá. Amém? Vocês já estão com saudade? A primeira noite ele já vai, só uma noite, né, pastor João Bicho? Só vê, é igual relâmpago, né? Mas eu creio que ele vai vir mais vezes. Ele vai vir. Ele gostou da maniçoba, né, pastor João Bicho? Vatapá? O Vatapá. Como é o nome da maniçoba lá? Quizaca. Lá é que maniçoba é quizaca. Mas o Vatapá ele achou. Bora. Uma delícia, pastor. Aqueles que nós temos notado que se esforçam a cada culto. Alguns irmãos aqui que não moram, né, na região aqui, mas têm feito esse sacrifício desejando estar junto dessas brasas que estão aqui. Deus abençoe ricamente e recompense sua fé. Amém? Graças a Deus. Gênesis capítulo 18. Vamos ler o versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões do rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Vamos saltar para o 32. Disse mais: ora, se Abraão, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pudermos tomar deste pão, que é o verdadeiro alimento espiritual provido para a noiva deste último dia. Enquanto uns estão correndo de mar a mar com fome, nós temos alimento de sobra, Senhor. Nós estamos aprovisionados com a revelação dos 7 trovões, pelo ministério da hora, que tem recebido de graça e tem dado de graça.
Obrigado, Senhor, por estas mensagens que têm produzido em nós fé de arrebatamento, fé de trovões, fé para ser mudados, Senhor, porque ouvimos a coisa certa e produziu revelação, está produzindo vida em nossas almas, Senhor. Obrigado por isso, em nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos mais e mais para a tua glória nesta noite. Amém. Amém. Senta, irmão. Deus te abençoe. Graças a Deus. Separados pela terceira puxada. Esse é o meu tema para dissertar um pouco com os irmãos. Que Deus é um separador, diz o irmão Branham. Deus não é um misturador. Por vezes nós queremos misturar tudo junto. Mas Deus, Ele gosta de separar. Quando Ele chamou Abraão, Ele disse: separa-te, anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão se separou da sua parentela, se separou dos seus familiares, para uma terra que ele não conhecia. Quando Deus separou Israel do Egito, estava levando para uma terra que eles não conheciam também. Abraão passeou nela, foi convidado a olhar em volta ao redor dela, mas seus descendentes nunca estiveram ali. Nós tivemos Branham, que revelou todos os segredos, revelou todos os selos, mas a noiva que viria nunca viu aquela revelação, nunca tinha percorrido aquela terra como devia, como Israel tinha que percorrer aquela terra. O Branham diz que aquela terra é um tipo do batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo hoje é os céus. Porque você recebe Cristo como sendo um mistério revelado. E nós não conhecíamos a terra. Somos peregrinos em terra estranha. Quando fomos chamados por esses CDs, era uma terra estranha para nós. Era algo estranho para nós que a HM faz parte do nome de Deus. Mas aquilo não veio para nos misturar com o resto das igrejas. Aquilo veio para nos separar. Aquilo veio para tirar aquele pequeno ismo que estava em nós. Que estávamos seguindo algo que não era ainda promessa. Estávamos seguindo movimentos intelectuais, estávamos seguindo homens intelectuais, sem revelação, que diziam que a segunda vinda ainda não tinha dado, não tinha cumprido a vinda do Filho do Homem. Eles apontavam o discernimento, mas não podiam provar que a palavra tinha se tornado carne em Malaquias 4. Então, Deus tinha que ter esse ministério para nos separar. E hoje nós estamos aqui separados. Alguns estão aqui e ainda não estão separados. Se uniram a este movimento, se uniram à terceira puxada, se uniram no natural, como Ló se uniu a Abraão. Mas todavia, eles não saíram através da inspiração, não saíram por meio de um chamado de Deus. Se o Abraão ouviu, separa-te. Os outros não viram, Ló não viu, os pastores de Ló não viram. Por vezes nós queremos seguir, mas não fomos separados ainda. Eu vou seguir Abraão, eu vou seguir Osmar, eu vou seguir João. Mas você talvez se encontre naquela condição em que tem que haver uma briga entre os pastores. Tem que haver um confronto por causa de doutrina, por causa de convicção. E os pastores que estavam do lado de Ló, os obreiros de Ló, eles não conseguiram acompanhar o ritmo. Eles queriam ser os primeiros a pegar daquela água do poço e dar para as ovelhas. Eles queriam fazer a coisa da sua maneira. Deixa nós trabalhar, aqui é o nosso campo. E eles começaram a se meter no lugar em que eles não foram chamados, tentando interferir com aquilo que era um programa de Deus. Era a terra de Abraão. Assim como esta mensagem, esta terceira puxada é de João, é a mensagem de João, é o povo de João.
Mas aí chegam os pastores de Ló, chega o Ló, sem revelação, querendo dizer, olha, vai para este lado. Deixa as minhas ovelhas comerem. Abraão veio e disse, irmão Branham, dê o melhor da terra para eles. Disse, ô Ló, não vamos discutir, nós dois somos irmãos. Você diz que é ministro, que Deus te colocou no campo, muito bem. Mas Deus não revelou para você que essa terra te pertence. Deus não revelou para você. Você não tem tido um ministério de revelação. Tem tido um ministério para juntar, para chamar as pessoas, para convidar as pessoas, mas não tem um ministério espiritual. Não tem um ministério angelical para produzir fé nas pessoas. Escolhe a melhor parte. Se tu fores à esquerda, eu vou à direita. Abraão foi, se tu observares, quando Abraão foi para a direita, a esquerda era dele. Quando ele ia para a esquerda, a direita é dele. É isso que causava problema nas pessoas, é isso que causa ciúme nos pastores. Porque você diz, ô irmão, fique à vontade, o campo está aí, trabalha. Ô irmão, esteja à vontade, fique com o seu pastor. E daí a pouco o que acontece? Abraão se volta deste lado, mas a promessa ainda está com ele. Aqueles que são parte da promessa, há um poder de atração para aquela voz, há um poder de atração para aquela mensagem. Ló não podia produzir o que Abraão produzia. Eu não estou dizendo que aqui tem algum pastor Ló. Eu só venho e falo, irmãos. Mas você tem que entender, você não tem a condição que Abraão tinha. Cadê o seu Abraão? Onde está aquele a quem o anjo Elohim falou, com quem Elohim teve uma conversa? E quando ele conversou com Abraão, os outros não sabiam nada a respeito daquilo. Nem Ló estava naquela conversa. Procure lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 18, se Ló estava sentado ali dizendo, é verdade. Não, não estava. E se é verdade, nós estamos ouvindo aqui o irmão Kizan. Mas Ló não estava, ele estava em Sodoma. Ele já havia se separado. Esses pastores hoje, tentando unir a terceira etapa, eles já foram separados lá por Goiânia. Eles já foram separados lá, já ficaram com a cabeça grande. Por causa da popularidade do nome. Eles não podem se colocar hoje ao lado desse ministério. Eles vão voltar. E se Goiânia não recebe eles querem fazer um outro sistema. Mas o que acontece? A revelação, a terceira puxada, é só para os eleitos, é só para aqueles que foram separados. Eles foram separados pela revelação. Separados pela descida daquele anjo. Nós não lemos na Bíblia de forma muito aberta que o terceiro, aquele anjo que desceu, como eu gostei de ver esse quadro, que haviam dois anjos, um era Deus, era Elohim mesmo, que manifestou em uma carne, mas eles não sabiam. Quase que a gente passa por alto nas escrituras, a menos que o irmão Branham viesse e enfatizasse, nós passaríamos por alto que aquele mesmo anjo que conversou com Abraão também desceu em Sodoma. Ele desceu lá e disse, agora eu tenho ouvido clamor, o que tem acontecido lá? Qual é o nome da região? Em Castanhal. O que tem acontecido lá por Pará, Belém, enfim. E eu tenho enviado já uma primeira e uma segunda puxada, mas agora eu mesmo descerei para ver se é conforme o que tenho falado. Quando Deus desceu ali, era um estranho completo para o povo. As pessoas não sabem, por isso Paulo, como eu tenho a agradecer, hoje eu vi um espírito hospitaleiro genuíno no irmão. Não é? Onde a gente passou a tarde descansando. Bom espírito, Deus te abençoe, irmão, não vou olhar. Mas a Bíblia diz, alguns não sabendo hospedaram anjos. Alguns não sabendo hospedar. Agora, bom é que você está hospedando sabendo. Bom é que você agora sabe. Você não está fazendo como que não sabendo. Porque ele disse, aquele que der, mesmo se for um copo d'água a um desses meus discípulos,
não perderá o seu galardão. Mas ele não dá inconsciente como quem dá para um mendigo. Ele dá sabendo. Ele sabe, esse é um discípulo do rei. Esse é um discípulo do mestre. E nós estamos aqui, não somos João. Eu não sou João. João é uma pessoa. Apocalipse 3:7, cumpre em uma pessoa. Apocalipse 3:8-11, cumpre em uma pessoa. Mas eu sou parte desse ministério. E temos que falar, quando Deus coloca em nossa boca palavras que possam produzir algo em vocês. Por quê? Porque já fomos separados. Fomos separados. Como Abraão tinha que ter uma Sara, João tem que ter uma esposa. Entende isso? Tem que ter um ministério fiel, algo que permaneça ao seu lado e que sai. Repete o que ele falou. Hein? Abraão, ele podia estar doloroso quando ele ouviu que seu irmão, que era considerado irmão, filho do seu irmão Ló, mas ele disse, ele foi preso. Ele armou seus homens, seus escravos nascidos em sua casa, aqueles que foram circuncidados por ele. Ele disse, agora eu vou trazer de volta. Abraão se levantou e foi pelo princípio do amor, foi buscar aquele que havia se desviado. Rombrand diz, princípios, é isso que tem que dominar na guerra. Você está indo buscar o seu irmão que desviou da terceira puxada, que se afastou dos trovões, que se afastou do ceder. Você tem que ir com o princípio certo, tentar reconciliar o irmão, tentar trazê-lo de volta à comunhão. Mas você observa que quando Abraão estava falando ali, Deus tratando com Abraão, Sara ficou na tenda. Sara não tinha manifestado. Abraão, tipo do pastor revelado, que tem que receber primeiro e trazer aquela mensagem para a sua congregação. Ela ficou lá atrás, escutando na tenda, e disse, olha, uma mulher velha, eu não tenho condição mais física, eu não tenho condição de trazer um filho, eu passei da idade. Mas aquela fé de Abraão, a fé não era Sara, Sara duvidou. Não fomos nós duvidamos, nós não sabíamos nada, nós não identificamos Deus quando Ele veio. Mas Abraão reconheceu, foi de ser Elohim mesmo, meu Senhor, não passe do teu servo. Tem que entender que esse Abraão, esse homem da terceira puxada, ele tem uma promessa, os que são dele vão permanecer com ele. Os que não são dele, vão embora. Os que não são, tem que ir com Ló. Os que foram carregados, foram trazidos pelo ministério de Ló, para juntar o ministério de Abraão, vai embora. Porque aqui não é o seu lugar, essa terra é de Abraão. Se você quer trazer o seu povo e dizer agora, esse pedaço é nosso, aquele é seu, Abraão, saiba que você está na minha propriedade. Você é um inquilino. Você é um inquilino. A única coisa que você tem que fazer é ser agradecido que você ainda tem um pedaço de chão. Aleluia. Vamos ler na mensagem, irmãos. Se a gente subir demais, não consegue sentar. Vamos ler na mensagem. 284 almas que estão em prisão agora. Sodoma e Gomorra. Jesus se referiu a ambas como no futuro. Antes da vinda do Filho do Homem, assim será como nos dias de Noé, assim será como foi nos dias de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve 3 puxadas. Muito bem. Não é? A sua terceira foi para os perdidos depois que a porta se fechou. Pois Deus deixou estabelecido bem ali, onde ninguém pudesse entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro. Não vamos tocar, meu, que eu estou lendo aqui para chegar a Abraão, a sua terceira. Bem, pois assim, como na 7ª montanha, a montanha mais alta, é aí que ele estabeleceu a arca, montanha. Está vendo isso mesmo? É? Vamos ver, o irmão Branham, ele explica que quando Deus enviou Ló para tentar advertir aquele povo de Sodoma e Gomorra, como ele enviou. Pode ter enviado, ele enviou, não pode ser, ele enviou o ministério da primeira e segunda etapa. Ele levanta um homem justo, alguém que tem um clamor por justiça, por algo correto. Mas quando ele foi e pregou aquela primeira puxada, chamando as pessoas, o que aconteceu? Eles riram dele, eles escarneceram dele. 286.
Nos dias de Sodoma, a primeira puxada foi o justo Ló. A Bíblia diz, os pecados de Sodoma afligiam sua alma justa diariamente. O modo que aquelas mulheres atuavam e faziam. Aquela puxada só tratou com estas coisas. Está entendendo? Você lembre como foi nos dias de Noé, o que eles estavam fazendo? Comendo, bebendo, casando, dando sem casamento. Mulheres, veja, mulheres. O que foi nos dias de Sodoma? Mulheres. E a primeira mensagem foi Ló. Eles o trataram com o máximo de desprezo. Somente aqueles que tinham que ser levantados por aquela puxada é que disseram, ó Ló, muito bem. E quem era? Sua família. Era sua mulher e suas filhas. Seus genros, seus ministros associados, simpatizaram com aquela primeira puxada um tempinho. Não é? Mas quando era hora de sair, observe que eles não queriam. Eles tinham que permanecer. Então, para Deus trazer um Ló, Ele separa ele de Sodoma. Para Deus trazer o pastor Joaquim, que eu não conheço, mas vou ter que falar o nome dele, Ele teve que trazer ele através de uma puxada. E trazer uma mensagem para chamar as pessoas a um arrependimento, a uma santificação. Mas aquilo não serviu. Que coisa, agora me veio no meu subconsciente, já coloquei o pastor Joaquim na primeira, onde eu vou colocar o homem da segunda? Eu vou te pegar, espera. Aí depois que a primeira e segunda etapa foi, vamos ver. Então lhes foi enviado outros 2 mensageiros, 2 deles. Vocês gostam de dizer que a primeira foi irmão Martins. Ah, foi também. Que um trouxe e o outro espalhou. É assim que eu tenho ouvido. Mas porém, a primeira mensagem foi Ló. Então lhes foi, e está enquadrado direitinho, porque ele fica, não tem fé de arrebatamento, não viu o cordeiro fora do trono. Se tardar, se Cristo vier, vai para a tribulação, como Ló teve que passar pelo fogo. Que ousadia esse angolano. Não, irmão, eu sou do céu. Hein? Agora, observe, a primeira mensagem foi Ló. Eles o trataram com o máximo desprezo. Então lhes foi enviado outros mensageiros, 2 deles. Já sei quem são. Quem é? Seu pastor denominacional. Que trazendo aquela segunda puxada, enfatizando profecias do irmão Branham. Você não foi pastoreado pelo pastor Joaquim, talvez alguém foi. Mas então vieram aqueles 2 anjos que operaram sinais e curaram os enfermos. Olha, vai orar pelo enfermo e vai se comprar muito bem. Coloca todos que são teus aqui, aquele pastor, aquele mensageiro. Uma segunda puxada. 2 deles. E eles disseram, essa foi a segunda puxada para Ló, para Sodoma. Mas olhe para aquele que foi por último. Há cada vez mais misericórdia. Há mais misericórdia, mas é menos reconhecido. O terceiro que foi, depois que aqueles 2 anjos deixaram a Sodoma, que eles confundiram e queriam ter relações humanas com aqueles anjos e se misturar com eles, porém, observe que aquilo era um despertar e eles não atenderam. Se você não foi fiel na primeira, na segunda puxada, como você vai prestar atenção para a terceira? Se a segunda puxada não teve o efeito em você, não produziu santificação, o que você espera da terceira? Não adianta se enganar, aquilo teve que vir como uma preparação para a puxada que viria. Ló falando, eles não ouviram. Deus enviou os anjos, eles não ouviram. Então Deus, Ele mesmo foi. Ali estava Deus, Deus desceu. O que Ele está fazendo agora? Ele quis encontrar ao menos 10 justos. O Brando diz, não 10 pastores, 10 justos. Ele desceu pela cidade de Caxias, tentando encontrar 10 justos. Não vai encontrar 10 pastores da terceira puxada. Não vai encontrar, como hoje no almoço nós brincando que tinha que ter 50 ministros, 50 pastores para confirmar o ministério do irmão Kizan. Mas Deus desceu lá em Sodoma, não encontrou nem 10. Nem 10 justos. Né? Mas olhe para aquele que foi por último, há cada vez mais misericórdia. Estava tudo terminado então, tudo terminado nesse tempo. Esse terceiro mensageiro que desceu ali, a terceira puxada que ele era. Que tipo de ministério ele tinha? Ele se sentou com os eleitos
e lhes disse o que estava sucedendo por detrás dele. Isso mesmo. Mas quando ele entrou por um momento na Babilônia ou em Sodoma, ele desejou encontrar. Até mesmo Abraão clamou: se eu pudesse encontrar 50. Diminuiu até chegar a 10 justos. Deus disse: encontrei justos. Cadê os justos? Oh, você já encontra justo no natural, na segunda puxada. Que santificação é uma vida limpa. Mas Deus estava procurando Deus que fossem justificados. Como abordamos nesta manhã, Deus que tivessem recebido um chamado. Sabe? Não se eu puder encontrar 10 metodistas, desde a igreja metodista ou da casa da associação melhor. Se eu puder encontrar 10 batistas, se eu puder encontrar 10 pentecostais, desde a primeira e segunda etapa, 10 pastores, se eu encontrar 10 sacerdotes, senadores, 10 ministros, mas se eu puder encontrar 10 justos, há um justo, esse é Cristo. Cristo vivendo dentro daqueles 10. É um vivendo em 10. É o irmão Branham quem diz: se eu puder encontrar 10. Ele passou em Chicago e disse: não, sai 12. Sai 12 é uma bênção. Que ele queria 12, que tivesse aquele um vivendo dentro, que cresce na sua mensagem, que recebesse aquele homem só. E hoje a dificuldade de Deus, por mais que nós estejamos aqui, e como Ló seguiu Abraão por tempo suficiente, até ele se cansar, se sentir sufocado. Quer dizer, a minha vida não está a avançar, as ofertas não são mais a mesma. Mas ele está procurando 10 que tivesse aquele justo dentro. Se tiver 10 aqui, que tem a mensagem de um só homem dentro. 10 justos, que recebe a terceira puxada, que é separar do movimento de fora. É isso que Deus veio fazer, é separar 10 pelo menos. Se você estiver aí, dê o seu glória. Aleluia. Há um justo, esse é Cristo. Cristo vivendo dentro. E que é Cristo, irmãos? Cristo é o homem ungido com o Espírito Santo. É o homem da hora. Cristo é o batismo no Espírito Santo, mas vem sobre o homem. Esse homem tem que estar em você. Esse ungido tem que estar reconhecido em você. O marido tem que estar no coração da esposa. Se encontrar 10 justos, eu não queimarei Caxias. Eu não vou destruir com terremoto. Se encontrar 10, você está impedindo a ira e não sabe. É interessante, irmão, que Deus veio e procura 10. Não achou 10. 5, Senhor. Nem 5. Nem as filhas de Ló. As filhas de Ló entraram pelo pai. Quantas crianças hoje, antes da idade da decisão, entram pelo pai. E pela bondade feita aos filhos de Deus, entra pelo pai. Mas o justo era Ló. A Bíblia fala que o justo era Ló. Não era a mulher de Ló. Não é a igreja de Ló. Talvez o justo é o pastor Gedielson só. Vai procurar, se você agora é aquela parte, aquele outro justo, que tem aquele um dentro. É isso que você precisa, irmão. É isso que você precisa, ter uma identificação. Se eu encontrar Deus, que tem aquele Cristo, que tem aquele um, não destruirei a cidade. Eu sou um desses que tem esse um dos 10. Nas 7 nações, sou um desses. Olha, quando eu recebi a mensagem do irmão Branham, meu país estava em guerra, a guerra terminou no mesmo ano. E por quê? Porque ali estava um que pudesse reconhecer. E você vai seguindo em frente, e você não sabe que a misericórdia de Deus estende para aquele povo, é através de você. A misericórdia de Deus estendendo para o povo de Sodoma, era Ló na segunda puxada, eles não reconheceram. Hoje a misericórdia está aqui, Apocalipse 6:8-11. Quantos reconhecem isto? Deus está buscando, amém? Mas sem poder encontrar 10 justos. Como eu amo o Espírito Santo, eu ficaria completamente desamparado. Vir aqui, não saber para onde virar, acaba já o tempo. Oh Deus, mas estou regozijado em Deus, com uma unção fresca.
Se eu puder encontrar 10 justos, há um justo, esse é Cristo. Cristo vivendo dentro, um dentro daqueles 10. Veja, eu pouparei. Porém, esse último mensageiro pregou aos condenados. Você já não vê ele falar quando deixei Sodoma. Ló, os anjos tomaram a mão dele e te levaram para fora. Escapa por tua vida. Agora você escapa por sua vida. E você nem saiu do lugar. Mas você já escapou. Tudo parece normal, mas você já saiu. Você já foi trasladado. Seu corpo está aqui. Eles estão vendo este corpo. Mas sua alma está em outro lugar. Você não pode ser atingido pelo fogo que vem antes que haja algo para destruir esta terra. Como o irmão Brando olhou para trás, a 7ª e última visão sobressalente que ele teve lá em 33. Ele disse: era crateiras, fumaça, fogo por toda a terra da América. Quando aquilo suceder, algo dessa magnitude, uma guerra mundial rebentar, tem que observar. A noiva não está mais aqui. Por quê? Porque ela já foi separada pelo ministério de Abraão. Foi separada pelo ministério que recebeu aquele nome. Aleluia. Esse último mensageiro pregou aos condenados. Você diz, ele desceu ali. A escritura não diz o que aconteceu. Mas o fogo caiu na manhã seguinte. É isso mesmo. Depois que ele realizou aqueles sinais, imediatamente depois que ele realizou seu ministério de profecia. Por que se riu Sara? Ela disse, não me ri. Disse, sim, te riste, está vendo? Agora, imediatamente depois disto, ele entrou na Babilônia. Desceu em Sodoma. Irmão Brando diz, ele jamais os encontrou. Há lugares que ainda que você manda o CD, manda o evangelista, tenta colocar, você tem que enviar o evangelista primeiro, então depois vem um pastor para estar uma igreja estabelecida. Mas você envia, coloca o obreiro, não tem nenhum só. Paulo também queria ir a certo lugar. E o Espírito Santo disse, não, vai no outro lado lá, que os eleitos estão na Macedônia, não estão em Bitínia. E hoje nós estamos varrendo. Eu já me incluí, já entendeu isso? Foi Deus quem fez isso. Varrendo, fazendo uma varredura pelo Brasil. E é no posto de gasolina, é onde você vai, CD para cá, CD para lá. Mas há região que você não encontra nenhum. Mas aqui está procurando. Deus, ele próprio desceu, mas ele jamais os encontrou. Aquele CD, aquela voz, aquela palavra da terceira puxada, o que ela está fazendo? Procurando. Se te achou, é uma graça. Ele jamais os encontrou. Então o fogo caiu. Ele encontrou Ló e suas 2 filhas. Disse, saiam daqui agora mesmo. Estão vendo? Acabou-se. Ele desceu ali. Lembre-se, ele estava a caminho ali embaixo. Ele enviara mensageiros diante dele. Mas ele próprio desceu, correto, para verificar se toda esta coisa era assim. Ele achou isto cheio do quê? De mulheres com o rosto pintado. Quando ele vem e chega, o que ele encontra? Montes de mulheres com o rosto pintado. Mas nós não pintamos o rosto. Somos o povo da mensagem. Cremos no profeta. Não, a mulher é a igreja também. Hein? Que não tem o rosto limpo, que não foi santificada, não foi separada pela palavra. Está tudo ali, mas Deus, ele teve que descer. Ele desceu para separar. E não encontrou ninguém. Ele desce em certas regiões, não encontra ninguém. Não é? A gente fica desanimado. Eu trabalhei tempo e todo mundo foi embora e não queria a terceira etapa. Não tem nenhum. Então sai dali, irmão. Amém. Deus não pode encontrar todo mundo nos lugares em que nós pensamos. Simpatizamos com as pessoas no natural e já queremos introduzir eles para dentro. Não vai entrar. Não vai, não adianta esforçar. Aquilo é Deus trazendo o chamado, é Deus despertando a alma. O que eles fazem hoje? É a mesma coisa. Eu pertenço à igreja do pastor da primeira e segunda etapa. Eu pertenço às assembleias, eu pertenço ao unicista. Eu dancei no Espírito, glória a Deus. Muito bem, vai em frente. Eu cortarei meu cabelo se eu quiser. Eu não tenho que obedecer esses 7 trovões do nazireado da noiva. Vai em frente se você quiser. Isso, eu não tenho de ser batizado no nome de Jesus. Hoje não é isso, você tem que entender, irmãos.
Eu não me importo com o que diz. Paulo era um velho inimigo de mulher, de qualquer maneira. Muito bem, vai em frente. Num destes dias, se você já não tiver, você cruzará essa linha. E esse povo, olha, a gente via no carro e quando o pastor Mendes mencionou, aqui tem povo da primeira, segunda e tal. E eu já tinha dado uma olhada aqui. Disse, é uma confirmação, deixa eu tocar ali um pouco. Eu baixei assim, é isso aí. Um desses dias, se tiver aqui um irmão que simpatizou, convidou, esteja alerta. Você que veio da igreja, que não crê que o Cordeiro saiu do trono, que não crê que Deus tem novo nome. Você que vai escutar esse CD, que já escutou outros, talvez pediram ou disseram para você deitar fora. Num destes dias, se você já não tiver, você cruzará essa linha, você nunca mais desejará fazer o que é correto. Continuará indo à igreja, continuará vivendo sua vidinha, mas não desejará crer na fé de arrebatamento. Oh, irmão, irmã, vocês compreendem o que foi dito? Você cruzará essa linha e você jamais desejará fazer o que é certo. Você ainda ouvirá o evangelho, seguramente, mas jamais o aceitará. Você não pode aceitá-lo. Porém, o evangelho será pregado aos condenados, aqueles que estão eternamente perdidos. Você acha que todo CD que o Ministério de Franca distribui gratuitamente é só eleito? Irmão, nós estaríamos tendo a maior igreja do Brasil. Não, os condenados também ouvem. Os pastores condenados, lá nos dias do irmão Brana, escutavam sua mensagem no escritório e chegado batia contra. Eles se ligam, eles se colocam ali online. E o que eles fazem? Eles ouvem com o espírito errado, ouvem para criticar, para procurar falha. Eles ouvem para escrever livros contra. Eles já têm a sua condenação, eles nunca virão. Porque esse é o povo a quem a mensagem está vindo, os condenados. E para dizer que eles nunca vão entrar, porque eles não aceitaram a porta de Deus do dia, e eles já estão fora, eles estão selados fora. Talvez no meio de suas congregações haja um que seja eleito, que tenha que sair, mas eles mesmos estão mortos. Eu sei disso, eu posso captar isso na mensagem e pela audição do que tenho crido e ouvido de João. Eu posso afirmar, é assim diz o Senhor, porque eles estão cumprindo como eles cumpriram lá atrás. Quando os detestadores de Jesus, quando os que se levantaram contra os profetas, não brandiz a atitude que você toma hoje, prova o que você faria se você vivesse nos dias de Jesus. Se você vivesse nos dias de irmão Brana. Eles estão fazendo riqueza com o nome de irmão Brana, mas eles estão mostrando que estão contra o irmão Brana. Irmão Brana disse, se tu me ama, fala bem dos meus filhos. Trata bem os meus filhos. Não é tratar bem José Brana apenas, é tratar esta noiva que recebeu o seu nome. Aleluia. Amém. Ouça. Todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora antes da condenação. O evangelho foi pregado aos condenados primeiro, antes que eles fossem sem misericórdia. Foi pregado. Eles tiveram sua oportunidade. Eles tiveram evangelistas que saíram e bateram em suas igrejas. Olha, irmão, mas não toque nisso. Eu estive em uma igreja lá e disse, mas fale coisas bem básicas. Sabe, a igreja começou agora, uma mensagem de arrependimento. Não toca assim, cuidado. Eu vou te arrebentar. Na hora que ele falou aquilo, eu olhei bem no olho. Se vocês notam e se me conhecem, eu gosto de olhar bem no olho. Olhei bem no olho, eu disse, não, talvez eu tenha que pregar uma mensagem para o pastor se arrepender. A hora que o arrependimento não é uma lei que precisa, não. Deus foi conversando com Nicodemo, nós sabemos. Então se meteu no meio do grupo dos fariseus. Deus queria separar ele. Tu és príncipe, tu ensinas os demais, não tem condição de aprender, está falando para os outros. Esse um príncipe em Israel não sabe estas coisas. Nós falamos o que sabemos, mas quando a gente vem falar aquilo que Deus deu para falar, vocês não creem, vocês não recebem o nosso testemunho, porque vocês querem ouvir Moisés. A hora que Deus vem falar, você diz, não, esse não, Senhor, põe Moisés. Você quer a voz, quer a palavra ou quer a carne? É a carne que você quer? Nós estamos aqui, não, quando viu o pastor Osmar, eles virão. Esses fanáticos que ainda não tiveram revelação, que não sabem que nós estamos levantando, é a mensagem. Depois eles virão. Você não vai entender na mesma. Você tem que ouvir da palavra primeiro.
Estamos nós aqui falando nossa própria palavra. É assim, irmãos. Hein? É assim que funciona. Ele sempre quer. Não fale você, Jesus. Nós já temos Moisés. Tem feito novamente. Não sou eu não quero ser. Eu pergunto para os irmãos: qual é o seu nome, irmão? E pergunto de novo: porque eu quero me lembrar. E quando eu voltar uma vez, se voltar, e quando encontrar no Facebook, graças a Deus, mas eu lembrar aquele irmão tal. E eu fico agradecido a Deus pelo tratamento e tudo isso. E não é porque vocês conhecem a minha vida e tal, não! É pela reputação do Ministério de Franca. E pensa que isso enche a minha cabeça, enche o meu espírito? Não! Mas você está mostrando um respeito ao que você tem crido. Não está mostrando o respeito aqui ao negão. Né? Pastor Micho, eles me levaram a comer uma nega maluca. Tava bom. Glória a Deus, hein? Você não está olhando para mim, irmãos, amém? Nós cremos na palavra. Nós aceitamos João porque ele trouxe a palavra. É isso que nós queremos, é a palavra da hora. Porque nós somos aquela semente que foi separada na terceira puxada. Aleluia. Deixa eu terminar aqui. Eu não sei quanto tempo falei de manhã, não deu para averiguar. Mas eu quero terminar rapidinho, né? 300 aqui ainda, hein? Depois da terceira puxada em Sodoma, as portas foram fechadas. Não houve mais misericórdia. Os 10 não puderam ser encontrados. E aos perdidos o evangelho foi pregado, os quais não poderiam ser salvos. Porque foi simplesmente, tem sido dessa maneira em cada era. Cada era rejeita a mensagem antes do julgamento. E o pastor Osmar trouxe uma mensagem poderosa lá em Taubaté, quando ele pregou o mensageiro do final da era da noiva. Porque o mensageiro vem no final da era. Brana deu abertura à era da noiva, mas tinha que haver um mensageiro no final da era da noiva. Se você entender, irmão, você deixa de especulação. E aquilo vem para quê? Misericórdia para o eleito. Não é sem misericórdia. A misericórdia veio primeiro. Mas eles não querem a misericórdia. Deus veio, eles não querem Deus. Tem sido dessa maneira em cada era. Nesta era é a mesma coisa. Cada era rejeita a mensagem antes do julgamento. Amém. Graças a Deus. 311, dentro da mesma mensagem. Eu gosto de ler, né? 311. Observe o mundo, veja onde ele está. Olhe como eles têm rejeitado a verdade. E como que se tem propriamente identificado a parte da profecia. Agora, onde nós estamos? Oh Deus, ser misericordioso. Isso me corta o coração por dentro. Que me diz disso? Onde nós estamos? Lembre-se, esses 7 picos ali em cima, eles poderiam lhe dizer. Não há um outro pico além desse. Está sobre a divisa continental. Depois daquele 7º pico, daquela única montanha. Não é? Não há um outro pico. Está sobre a divisa continental. Isso está exatamente. Peraí. Está sobre a divisa continental. Vai bem para dentro do deserto. Dali em diante, a eternidade entra. 7 picos. Depois daqueles 7 picos serem apresentados, entra a eternidade. Entra a noiva. Entra Apocalipse 10, 8 a 11. Entra a eternidade. Entra a terceira puxada. Entra o quê? O ministério de Deus em sua esposa. O que entra? Um homem? Não, Deus. Pelo batismo do Espírito Santo, para separar os eleitos pela terceira puxada. Aleluia. 7 picos bem na divisa continental. Isso está exatamente entre o bem e o mal. Onde o mal está? Lá em Laodiceia. E o bem onde está? Depois da divisa, você encontra o 8º. Que? Mensageiro? Não. O 8º dia. Vai pegar quem está com o olho, você vai ver se consegue. Já viu a luta greco-romano? Você agarra o olho, tem que tentar lhe prender. Que escorrega, que está todo suado.
Aleluia. E no fim diz: a terceira puxada foi a última da cordilheira. É isso mesmo, vê? Muito bem, né? Trevou até o 315. Noé entrou, então depois de 7 dias nada aconteceu. Em 7 dias o juízo veio. Se ao menos, agora, ao encerrar, também quero encerrar, se eles ao menos, no tempo de Noé, tivessem reconhecido esse sinal, se eles tivessem então somente reconhecido, eu não poderia pregar isso e aplicar lá para os dias de irmão Branham. Isso tem que ser realidade aqui hoje também. E tem que haver condição de apresentar para o povo que eles não estão recusando o homem, estão recusando Deus. Estão recusando o ministério que trouxe a misericórdia para eles. E que coisa! O pastor Bispo levantou e está mais uma confissão. Disse: é isso aí mesmo. A misericórdia está na esposa. É assim que funciona. É o que Deus queria que vocês ouvissem. Se eles tivessem então somente reconhecido, agora eu vou encerrar. Se eles tivessem então somente reconhecido esse sinal, o mundo naquele dia, isso Deus provou aqui pela leitura da Escritura ainda agora, Ele destruiu aquelas pessoas, mas não sem misericórdia. Quando Ele enviou aquele julgamento, hein? Como as pessoas não reconhecem aquela misericórdia, aquele Deus que está trabalhando hoje em seu povo, que então começa a haver problemas na localidade, e eles vão e olham para o governo, e olham para a política, e eles culpam todo mundo, a marginalidade aumenta, e não sabem que o problema é que eles não aceitaram a misericórdia, eles não rejeitaram, Deus esteve ali, eles não viram. Então lá vem o açoite, vem o julgamento, vem a espada do juízo. Que eles continuam buscando. E esse julgamento faz eles irem mais para as igrejas denominacionais. Não pense que eles irem, isso é para as igrejas ficarem vazias, não. É para as igrejas denominacionais encherem. É para haver mais conversões no natural na primeira e segunda etapa. Você observe, se houve um tempo que a voz de Deus trabalhou mais, é agora. Dando mais livros, distribuindo mais mensagens, está chamando mais gente, preparando o povo para a tribulação. Não tem arrebatamento, não tem 7 trovões, não tem o ministério da esposa. Então deixa juntar o fogo, deixa juntar o povo para a palha do juízo. Não sem misericórdia. Ouve, ó Deus, ouve, ó povo eleito, não sem misericórdia. A misericórdia foi enviada a eles por meio de um profeta. Eles não creram nisto. Deus é misericordioso. Vai você, olha, há um angolano lá, agora deixa eu bater aqui, desse lado. Eles estão ouvindo lá, eles vão ouvir. Né? Um angolano chegou aqui no Brasil e disse: olha, vocês têm que ouvir agora a terceira puxada, vocês têm que ir lá e ouvir na minha igreja. Um pregador congolês que levantou e pregando lá por anos no meu país, e veio querer pregar a mensagem de um só homem, que as pessoas tinham que ouvir ele. Que ele tinha uma mensagem e proibia os seus crentes de vir para cá, que os queriam vir estudar. Outros ouviram que o Pina veio buscar noiva aqui e queriam vir buscar noiva. Vocês estão indo para o Brasil, eles deviam vir para aqui ouvir. Tem que vir ouvir a mensagem aqui. Irmão, não passou meses, o homem teve um estilique, teve que fazer tratamento. Deus não gosta de zombaria. Lembra Herodes? Ele se colocou num lugar que não era o dele. A hora que você me vê pegar aqui, pensa que não tem controle, vai avançando, não avanço. Tenho medo da minha vida. Eu não preciso estar num lugar que não é meu. Mas aquele homem se colocou num lugar que não é dele. Os que ouvirem saberão de quem eu estou falando. Deus deixa passar vexame, Deus deixa você sair de cena. Deus deixa, porque quando você fala contra o profeta, quando você levanta contra algo que você não deveria falar, seus dias estão contados. Hein? Então é preciso ter condição, reverência de saber o que te separou. A terceira puxada foi Deus Ele próprio que desceu lá em Sodoma. A terceira puxada para vocês, depois que vocês andaram por esses ministérios, foi Deus mesmo que vos separou. Se você não tem revelação disto, e agora vê a mensagem do só homem sendo pregada, você vai dizer: estão falando do Osmar, estão falando do homem. Não! Nós estamos dando glória a Deus. Deus veio, Deus revelou, Deus abriu a palavra. É isso que nós precisamos. Não fica olhando mas em cima do ombro, se alguém mais entendeu, e tal, a mensagem do só homem. Não, você crê no princípio, não vai crer no fim.
Agora, quando você foi encontrado pelo CD, você teve que saber que ninguém mais pregava como aquele homem prega. Não vai esperar crer depois. Isso, claro, é depois. Mas a primeira vez que você entra em contato com aquilo, você sabe, eu nunca ouvi uma mensagem desse jeito. Eu nunca vi uma unção desse jeito. Hein? É assim. O que nós estamos agora fazendo é mostrando porque nós temos um pai. É bom se o filho se parecer com o pai, se parecer com o vizinho, já é errado. Tem que parecer com o pai. Eu quero me parecer com o pai. Se tu não te parece com ele, eu quero estreitar a minha vida, endireitar a minha vida a cada dia, no lar, em casa, na sociedade, na igreja. Quero me parecer com o pai. E se tu não queres te parecer com o pai, tu tens problema. Queres superar teu próprio pai. Tem que entender que Deus tem ordem, Deus tem uma progenitura, Deus tem um homem que sai e outros vão atrás. Que a hora que o irmão Branham, ele fala do menino que ele era órfão, seu pai tinha partido, e o irmão dele via e dizia, olha, ele perguntava, como é o papai? Ele tem um nariz assim como o meu, ele tem umas orelhas assim como o meu, eu só sei que todo mundo diz que ele se parece comigo. Você olha para Branham e ele chegou a manifestar Cristo de tal maneira que as pessoas olharam e diziam, ele se parece exatamente com Jesus. Não era o natural. Não era a pele, que um era moreno, o outro era branco. Não é no natural que nós temos que ser parecidos. Não é nos costumes. Que um não gosta de camarão, então nós todos não comemos camarão. Mas é o natural da palavra, é o espiritual, quero dizer. Que você recebe aquilo e deseja se parecer mais com aquilo. Aleluia. Graças a Deus. Não é, irmãos? Deus é maravilhoso. A misericórdia foi enviada a eles por meio de um profeta e eles não creram nisto. Deus é misericordioso, porém Ele enviou misericórdia. Porém, eles não a receberam. Ele sempre envia misericórdia primeiro. E se eles tivessem reconhecido que esse sinal era o sinal do fim do tempo, não é? Quando eles viram de repente a salvação cessou e ninguém vê, simplesmente antes de mais nada, você fica sabendo que a porta foi fechada. Nós deixamos as igrejas abertas assim, para as pessoas virem, mas você vê que eles não vêm. Porque está aberto para você entrar com este corpo, mas o espiritual já fechou para eles. Eles não virão. Não adianta ter esperança e dizer, eles não viram e tal, talvez está se decidindo. Decisão, 10 anos, 5 anos, desde 2000 para cá. Oh meu Deus do céu, que decisão é essa? A moça, para quem o noivo está se dirigindo, o moço, aquele que ele pretende, e ele vai e tal. E ela, não sei, vou ver se aparece alguém mais interessante. Claro, tome logo sua decisão, senão outro virá. Ele vai dizer, ela está sempre dando volta, eu vou atrás de outra. Eu vou procurar esquecer. É assim que Deus faz. Ele veio procurar uma noiva, ele chama, ele diz, se isso é de Deus, nós vamos acabar entrando todos, nós todos vamos ver isso, você. Se tu sente dessa forma, não é para ti que ele veio. Porque se ele vem para você, aquilo traz uma urgência, traz algo dentro de você, que você não consegue ficar bem. Algo mexe, ele está vindo, ele vem aí, daqui a pouco ele está aí, deixa eu me aprontar, por quê? Porque você sabe, o seu coração bate com ele. Mas eles não estão nem aí. Você trabalha onde? Trabalha onde o quê? Hein? É simples, irmão. O amor não vai medir o bolso primeiro. Quantos reais você ganha? Veja o casamento de Billy e Hope. Veja a merda. Não havia nada disso. Que primeiro está projetando um bom emprego. Daqui a X anos ele vai ser o chefe do departamento. Como os pastores, eles ficam fazendo cálculo. Daqui a pouco, eu fui a uma igreja lá no banco, disse, essa igreja tem futuro. Veja que tem homens fazendo medicina, tem outros fazendo engenharia. Daqui a X anos essa igreja, você vai ver. Eu disse, daqui a X anos o arrebatamento, você vai ver. Não é? Porque ele está fazendo cálculo, presumindo. Vem alguém e diz, não mexe no meu pão, não mexe no meu pão. Deixa o pão aí quieto. Ei, glória. Amém. Mas eu creio que aqui tem povo
Que reconhece a mensagem. Hein? Que reconhece Deus. Jesus disse: se tu tão somente tivesses reconhecido o teu dia, Jerusalém, se tu pudesses ter tão somente reconhecido. Quantos minutos mais tem, pastor? Já acabou? Acabou? Estou com medo. Vai. Quero sair bem. Vou parar aqui, irmãos. Se tu tão somente reconhecido, tivesse reconhecido teu dia, Jerusalém, se tu pudesse ter tão somente reconhecido, porém disse: agora tu és deixada para os seus, né? Se tivesse reconhecido: oh Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te cobrir. Jesus não estava falando daquele corpo que podia cobrir a nação. Não é o corpo, hein? Eles tinham que abraçar a sua mensagem, receber a sua mensagem, o seu evangelho. Mas ele disse: tu não quisestes, e agora tua casa ficará deserta. Ele diz: agora teu tempo terminou. E terminou, isso mesmo. Se tu tivesse tão somente reconhecido o tempo. E agora, irmão Brando diz: quando Jesus fez essa declaração, o mundo continuou indo adiante. Vê? O mundo continuou indo adiante, o Brasil continuou indo adiante. Tiraram a Dilma, colocaram outra. Tiraram e volta a Dilma. E o outro volta. Né? Mas eles não reconheceram, o mundo continuou indo adiante normalmente. Por quê? Pois eles não reconheceram a hora deles. Eles não reconheceram. A noiva hoje tem que estar desperta para reconhecer a hora em que Deus está tratando. Né? Mais um pouco aqui, na mensagem Jeová Jireh, terceira parte. Parágrafo, deixa eu abreviar, que eu quero sair já daqui, né? 39. Nós vemos o último sinal de Deus para Abraão, literalmente foi Deus, a palavra. Lembrem-se, Deus, a palavra prometida, que lhe tinha sido prometida por todo o tempo, falou com ele em carne humana. Vamos saltar. Vocês observaram como iria Sara ter aquele bebê? Já estou no 40. Então ela tinha 100 anos de idade. Alguém diria: era diferente então. A Bíblia diz que seu ventre estava morto. A Bíblia diz que ambos eram avançados em idade. Mas ele está fazendo Sara e Abraão voltarem por aquele caminho. 41. Então veja onde está agora. Quando este Deus veio e falou com ele em carne humana, fez conhecer a ele imediatamente então. E para aí, como é que Sara iria ter aquele bebê? Eu disse que seu corpo estava tão bom quanto morto. A Bíblia diz que estava. Seu corpo agora, o corpo de Sara, o ventre de Sara estava simplesmente não produzido, estava morto. Mas ele não titubeou, ainda assim ele creu. Né? Sabem o que ele fez? 43. Ele os transformou. Ele os tornou novamente um jovem homem e uma jovem mulher. Eu posso provar isto, ele prova. Ele os fez um jovem homem e uma jovem mulher. Ele apresenta o caso de Abimeleque, que olhou para Sara e disse: oh, que bela virgem. Olha, uma moça tão bonita. E os servos vieram primeiro e disseram: não há uma noiva, não há uma moça, aquela é digna de ser mulher do rei. Não há uma como Sara, que veio com o hebreu. Não tem uma que parece com essa Sara. Ela já havia sido transformada. Amém. Espere por um minuto, espere. Como uma escola, eu não posso ensinar como lição de escola dominical. Estou saindo. Abraão, 44. Vejam, ele está velho, sua barba caída, assim para baixo, seu corpo tão bom quanto morto, seus pequenos velhos e frágeis braços. Sara, um pequeno chale sobre seu ombro, uma pequena touca, uma pequena vovô, mancando sobre uma bengala. Vocês sabem que vovô nunca é atraente, né? E a vovozinha, Sarita, posso ver na manhã seguinte, diz o irmão Brando. Depois que eles viram aquela manifestação, que foi Deus, depois que Deus comeu com eles, posso ver na manhã seguinte, ora, o que tem que acontecer agora para esta Sara, essa igreja eleita, que foi perdoada, que viu a manifestação de Elohim, que reconheceu um só homem. Ela ouve Abraão, ela ouve o que aconteceu? Espere um momento. Hein? Posso ver na manhã seguinte, ora Abraão com uma grande corcunda nas suas costas, cabelo branco balançando. Hein, pastor Gedelson? Isso vai sumir tudo. Sara disse: Abraão querido, olha, sua barba tornou-se negra. Querido, sua barba está negra. Ela não teve mais dúvida de dizer: que tipo de química você usou? Hein? Você usou Super Black? Que produto é esse que você usou, Abraão?
Não. Abraão querido, a sua barba tornou-se negra. Ora, Sara, seus lindos olhos estão brilhantes exatamente como sempre foram. Aquilo era no natural. Não é? E vem irmão Brana. Você diz, irmão Brana, bobagem. Uma promessa maravilhosa, tipo para a semente real de Abraão, que imediatamente viria. Lembre-se, é isto uma promessa? É isto uma promessa para você que foi separado pela terceira puxada? Oh, sim! Aqui foi assim. Sim, nós seremos transformados. Eles foram transformados em um homem e uma mulher jovens, mostrando exatamente o que a igreja, o que iria acontecer à semente real. Você diz, é aqui uma promessa? E voltamos ao texto de 1 Tessalonicenses 4:17. A trombeta de Deus soará. É essa que você está ouvindo. E tem que vir uma transformação. Em um momento, de um piscar de olhos, seremos levados juntos. Por quê? O corpo dela, os corpos deles, tinham que ser mudados para receber um filho. Este corpo, o seu corpo, tem que ser mudado para receber um filho. Tu não receberás o filho neste corpo. Tu terás que receber o filho em um outro tipo de corpo, que já foi mudado, que já foi imortalizado. Eles estão aguardando para poder receber Jesus, a segunda vinda de Cristo, nos ares. É, irmão, Ele vem nos ares, mas este corpo é transformado antes que chegue lá. Você não verá a promessa do arrebatamento neste tipo de corpo. Eu não verei a promessa do arrebatamento neste corpo fraco. Como uma brincadeirinha, você me perdoe, uma brincadeirinha que surgiu ali, e não sei se foi o doutor Otávio, aí, irmão, disse, oi, irmão, que se o arrebatamento fosse nesse corpo, você ficaria. E aí o irmão diz, eu e o pastor bispo juntos. Mas é um outro corpo, irmãos. Ô irmão Brana, o corpo dela, os corpos dele tinham que ser mudados para receberem o filho. Os nossos vivos e mortais corpos terão que ser transformados para recebermos o filho. Porque nós seremos levados, teremos que estar em um corpo diferente deste, pois seremos levados aos ares para encontrá-lo. Amém. Se nós temos de encontrar o Senhor, estou a terminar aqui. Se temos de encontrar o Senhor nos ares, nós não poderemos encontrá-lo com este tipo de corpo. Este corpo, você coloca ela aí, ou se cair da cadeira já tem problema. Então precisa um outro tipo de corpo. Este corpo não irá no arrebatamento. Este corpo tem que ser transformado em um outro corpo. Temos de encontrar o Senhor nos ares. Não poderemos encontrá-lo com este tipo de corpo, porque somos pó da terra. Mas nós vamos receber um, aleluia, que irá no rapto. E a parte bela disto é que está tão próximo. Nós vemos todos os sinais tomando lugar corretamente. Não haverá muito tempo agora. Em uma dessas manhãs, haverá uma transformação. Estamos tão próximos. E continuamos, seguimos em frente, distribuindo CD, falando da mensagem do só homem, dizendo que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome. Em uma dessas manhãs, o que acontecerá, irmãos? Seremos transformados. E por que nós seremos transformados? Porque nós já fomos separados pela terceira puxada. Fomos separados para Deus. Aquele filho que nasceu lá em Apocalipse 12, falando de Cristo, disse, olha, ele foi separado para Deus e o seu trono. E Jesus fez uma promessa, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci, assentei com meu Pai no seu trono. Você está agora simplesmente deixando isso penetrar mais em você, e vem a zombaria, e vem o escárnio. Todas essas coisas ali, muito bem, e você segue em frente, pacato, com a revelação. Eles não querem isso, mas você sabe que isso é verdade, que Deus enviou um homem com uma mensagem revelada, e esse homem hoje está na terra, e ali tão humilde, o velhinho, Abraão. Um desses dias, a transformação virá. Amém, irmãos? Esperamos por essa hora. Deus abençoe.